Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Brosicast e hoje a nossa convidada é quem? A Thaís. Oi Thaís, bem-vinda! Obrigada pelo convite. Tô feliz de estar aqui, um pouco nervosa. Relaxa, tá em casa, tá em casa. Tô em casa. Pois é. Gente, pra quem não sabe, eu e a Thaís, a gente se conheceu, né, num período de transformação Sim. total da nossa vida, Sim. que foi a maternidade. Exatamente, a gente se conheceu quando a gente tava grávida ainda. O seu do seu primeiro, né? Eu continuo no primeiro. Vou continuar primeiro. A gente se conheceu o quê? 5 anos já, né? 5 anos, 5 Sim. anos. Sim. E a gente ficou a gente tava grávida das mesmas semanas, você lembra? Exatamente. As crianças quase nasceram no mesmo mês, né? Eu lembro que o due date deles, tipo, o Benício era É. dia 8 e o Luca era dia 9. Isso, Era um isso. dia de diferença. Aí o Luca veio um pouco antes. O Luca Apressado. apressado, já desde a barriga, já Sim. apressado. Mas foi isso mesmo, 5 anos já. Foi 5 anos. Foi muito louco, porque desde que eu te conheci, nesses 5 anos, sua vida mudou tanto. Completamente. Tanto, tipo, que Foram muitas reviravoltas. foi totalmente, Sim. né? Algumas boas, algumas não tão boas, mas Sim. algumas não tão boas que agora eu entendo que foi o melhor que poderia ter acontecido. Sim. E como que foi? Por que você veio pra Austrália? Bom, eu vim porque eu queria aprender a falar inglês, eu não falava absolutamente nada, zero. Eu acho que a maioria dos brasileiros vem com esse propósito. E eu vim pra ficar 8 meses, e já vão fazer 7 anos, né? Não esperava, nunca esperei morar fora. Minha vida, acredito eu que ficarei aqui a vida inteira agora, Sim. né? A vida toda. Mas eu vim pra estudar inglês e acabei ficando, as coisas aconteceram muito rápido. Aham. E o que aconteceu muito rápido me fez ficar, e acredito que vou ficar aí pro resto da vida. Sim. E aí, esse seu começo de Austrália, como que foi? Porque você resolveu ficar aqui por causa de amor, né? Foi uma história de amor, na verdade. É engraçado, porque eu vim pra ficar 8 meses, não falava nada de inglês, zero. E aí, eu vim preparada pra ficar 1 ano só estudando. Sim. Eu me preparei financeiramente pra ficar só estudando, pra eu não precisar trabalhar, na verdade. E aí, no final dos 8 meses, eu me sentia muito insegura. Eu não sou uma pessoa insegura, mas não falar inglês me fez uma pessoa muito insegura. E aí, nesses 8 meses, eu tava só morando com brasileiro, saindo com brasileiro. Então, meu inglês, depois dos 8 meses, ainda tava muito ruim. E aí, eu falei, não posso voltar pro Brasil sem falar inglês. Eu deixei tudo pra Sim. trás, deixei emprego, gastei todo o meu dinheiro pra vir. E se eu voltasse sem ter atingido meu propósito, ia ser muito frustrante. Aham. E aí, depois dos 8 meses, eu falei, não, eu vou ficar um pouco mais. Apliquei para um novo visto de estudante para mais 3 anos. Sim. E aí, 1 mês depois que eu apliquei pro visto de estudante, eu conheci o meu ex, né? Foi muito rápido, foi 8 meses depois, bem rápido a gente se conheceu. Sim. E aí, a gente ficou 5 anos juntos. E desse relacionamento de 5 anos, a gente teve o nosso filho, o Benício, que vai fazer 5 anos. Por isso Sim. aconteceu tudo muito rápido. Aham. Eu conheci ele, a gente já foi morar junto, como as coisas acontecem muito rápido aqui na Austrália pra todos. Aconteceu comigo também. E aí, desse relacionamento, a gente tem o Benício, que vai fazer 5 anos. E foi um dos motivos que me fizeram ficar na Austrália, continuar. Porque meu ex não é brasileiro. Ele é escocês, então ele também veio pra cá, então a gente não tinha muita opção, né, de o que a gente Sim. vai fazer? Vamos pra Escócia? Eu não poderia morar lá. Ele vai pro Brasil? Ele também não poderia morar lá. Então, a gente teria que ficar aqui por causa do filho. Aham. Então, foi por isso que eu estou até hoje e que eu provavelmente vou ficar. E aí, tá, quando eu falo, né, que você teve muitas reviravoltas e tudo Sim. mais nesse período, porque eu lembro que depois, logo que você teve o Benício, você parecia que tinha uma formiguinha ali, tipo, Sim. eu quero fazer uma coisa pra mim, eu não aguento ficar em casa, Sim. eu quero mudar. E aí foi logo quando Sim. você começou a trabalhar no aeroporto, não Sim, foi? Sim, eu sempre fui essa pessoa que não consegue ficar sem fazer nada. Eu lembro que todas as mães do nosso grupo naquela época, Sim. todo mundo ficou em casa, todo mundo era full-time mom, e eu falei, não consigo, porque eu preciso do meu dinheiro, a gente sabe como as coisas aqui também são bem Sim. caras, né? Eu falei, não posso depender só do meu partner, né? Do meu parceiro. Sim. E eu preciso começar a trabalhar. E aí, eu falei, o que eu vou fazer? O meu inglês já era um pouco melhor, porque assim que eu comecei a namorar, o Jay, ainda mais porque ele é escocês, né? É um dos piores sotaques que existem. Eu tive que aprender na marra, mas ainda assim não era um inglês perfeito. Mas eu já me sentia mais confiante. E eu falei, eu preciso arrumar um trabalho que vai me fazer eu melhorar ainda mais o inglês. Só que com o filho pequeno, na época o Benício tinha 8 meses. Era muito difícil conseguir um trabalho que eu
pudesse conciliar, porque eu ainda não podia deixar ele na escola, porque na época a gente ainda tava no sponsor, né? A gente não tinha direito a rebate nenhum, né? Rebate do governo. E aí tava muito difícil, aí uma pessoa que eu nem conhecia na época falou, eu trabalho no aeroporto, eu acho que pelo horário, né, a gente tem uns shifts, né, diferentes, às vezes você consegue. E aí eu fui, fiz entrevista e passei pra trabalhar no aeroporto. Foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. Não foi fácil, porque a gente trabalhava em shifts de manhã, 4 dias de manhã e 4 dias à tarde. Sim. E meus shifts de manhã, eles começavam às 5 da manhã. Então eu tinha que acordar às 3h30 pra ir trabalhar das 5 a 1, e o Benício tinha 8 meses só, então assim, não foi fácil, mas foi ali no aeroporto que eu realmente desenrolei, foi ali que eu comecei realmente a falar inglês, até porque no aeroporto você fala com pessoas do mundo inteiro, né, então você ouve todos os sotaques possíveis, então você começa a treinar realmente, não tem opção. E a área que eu trabalhava no aeroporto, ali no free shop, era a área de souvenir, então era a área mais busy, né, que a gente fala mais... que nunca para, porque todo mundo quer levar. Todo mundo quer levar. E, tipo assim, se você tem $5 no bolso e você tá indo embora da Austrália pra sempre, você vai querer gastar os $5. Então, era na minha loja, no meu quiosque, que as pessoas iam. Então, era muito lotado. Então, eu tive essa oportunidade de desenvolver meu inglês e realmente começar a falar sem ter dificuldade ou sem se sentir insegura quando eu trabalhei no aeroporto. Foram 8 meses, mas eu já tava bem cansada, porque essas schedules de trabalhar de manhã e trabalhar tarde, tipo, me deixavam muito cansada. E aí eu falei, não. E na época o Benício ficava com quem? Eu tinha uma amiga minha que tinha um filho quase da mesma idade. E aí, como ela tava em casa cuidando do filho, eu pagava ela pra ela ficar com o Benício pra mim, que era mais barato do que pagar a escola, né? A creche, porque era impossível. Se eu fosse pagar a creche, o valor cheio, eu ia praticamente trabalhar pra pagar a creche. E aí, nessa época, eu tinha essa amiga, ela nem tá aqui mais, ela foi embora pro Brasil, já tá no Brasil. Ela teve um filho também, acho que alguns meses depois do Benício. E aí, como ela ficava em casa, cuidando do filho, a gente teve esse deal, e aí ela cuidava do Benício por um preço acessível pra nós duas. Na época. Sim. E aí, depois, quando você resolveu, eu lembro disso, é muito doido, né? Porque eu vou lembrando, tipo, a gente vai conversando, eu vou lembrando. Que aí depois você já foi pra loja que era o teu sonho. Não foi? Sim. Gente, era o sonho da Thaís. Não, eu quero trabalhar na Louis Vuitton. Eu quero estar ali no meio e tudo mais. E aí eu lembro no WhatsApp você, eu consegui, eu vou trabalhar na Louis Vuitton. Foi. E aí é muito engraçado, tipo, como a gente não tem ideia de como as coisas são, na verdade, né? Porque eu queria muito trabalhar num lugar com nome, né? Com renome, porque isso seria muito bom pra minha carreira, né? Pro meu currículo e tal. E como eu já tava muito cansada de trabalhar no aeroporto, eu já tinha decidido que eu ia sair, eu comecei a aplicar para algumas vagas, e uma delas foi na Louis Vuitton. E pra mim era o emprego dos sonhos, né? Porque eu sou super ligada em marca, super ligada em moda, eu adoro saber o que tá acontecendo e tal. E eu falei, vai ser uma experiência maravilhosa. E aí fui na entrevista e tal, passei, tava super feliz, ia ser ótimo, ia ser maravilhoso. Enfim, aí não foi uma experiência muito boa, até porque ela durou só um mês. Foi, assim, chocante. E quando eu falo chocante, não em relação aos clientes, porque minha maior preocupação era realmente os clientes. Como será que os clientes, né, tratam a gente e tal, mas foi muito chocante em relação à empresa em si mesmo, porque eles pagavam muito pouco. Eu acho que comércio em geral na Austrália paga muito pouco, e a gente trabalha muito, né? Então eu comecei a trabalhar muito e ganhava muito menos. E assim, era coisa de a gente ter que vender $10.000 pra ganhar $10 de comissão. É isso que eu ia te perguntar. Eles trabalhavam com comissão? Trabalha com comissão. Porque tem loja que trabalha por hora e é por hora. Tipo... Eu era full time, né? Então eu tinha meu salário fixo, mas eu tinha comissão. Mas era uma comissão muito ridícula. Eu não tenho certeza se era 10.000 pra ganhar 10 ou se era 10.000 pra ganhar $1. Não lembro exatamente. Mentira. Mas era uma coisa muito absurda, era muito difícil. E aí eles eram cheios de regras, porque eu não podia usar Apple Watch, por exemplo, porque a Louis Vuitton tem uma linha de relógio. Então eu não poderia usar nada que não fosse... Eles davam uniforme, sapato, bolsa, tudo pra você usar enquanto você estiver trabalhando. Mas qualquer outra coisa, qualquer corrente, relógio, qualquer joia que não fosse da marca, eu não poderia usar. Nem aliança, se você era casada? Eu acho que nem aliança. Eu não lembro os detalhes, porque faz tempo já, né? Faz quase 5 anos. Então não poderia usar praticamente nada, só coisas da loja. E como a gente tinha uniforme, era roupa da Louis Vuitton, era sapato, era bolsa, a gente não podia ir embora
Ai, deixei com o meu uniforme da Louis Vuitton no rolê. No ônibus, né? Mas não, a gente tinha que trocar e deixar a roupa lá, eles lavavam, tinha tudo, mas eu tinha que chegar mais cedo pra vestir o uniforme, passar maquiagem e tal, e assim que eu terminava, eu tinha que trocar de roupa antes de ir embora. Então, tipo assim, além de trabalhar muitas horas, ainda eu tinha que chegar mais cedo pra trocar, e depois eu tinha que sair mais tarde pra trocar, porque a gente não podia deixar a loja com uniforme. Como se eu fosse pra balada com uniforme, né? Mas assim, não tinha chance. Era uma regra. E aí todo mundo falava, e aí, você tem desconto? A gente não tinha desconto em absolutamente nada. Só em algumas peças, assim, eles tinham, tipo, 2 liquidações por ano pra funcionário de coisas encalhadas, mais ou menos. E tudo que era bolsa que vende muito, que é bolsa disputada e tal, a gente não tinha desconto nenhum. Então, assim, aí em um mês eu percebi que não. Falei, não tá dando. Porque... Mas você passou algum tipo de preconceito lá, alguma coisa? Aconteceu uma vez, eu tava trabalhando e aí eu fui atender uma senhora, ela já era até meio conhecida do pessoal da loja, de ir lá e ficar reclamando e tal. E aí, naquele dia, eu fui abençoada, que fui atendê-la, né? Que a gente tem que passar. Como que é o atendimento nas lojas aqui? Tem aquele rodízio que nem tem no Brasil? Tem o rodízio, pelo menos na Louis Vuitton tinha o rodízio. No aeroporto a gente não tinha porque era ali muito, muito rápido, né? Mas na Louis Vuitton, como era um atendimento mais personalizado, então realmente... tinha um rodízio. E aí as pessoas até falam, por que essas lojas têm fila na porta? Exatamente por isso, porque se não tiver nenhum vendedor disponível pra te atender, o segurança não libera a próxima pessoa, porque você não pode entrar simplesmente pra ficar andando e olhando. Você tem que ter uma pessoa disponível pra por mais que você vai só andar e olhar, vai ter uma pessoa, um vendedor ali com você. Por isso que tem fila. E as pessoas falam, gente, não é possível, o Louis Vuitton tem uma fila enorme. Mas tem uma fila enorme porque não tem ninguém disponível pra atender o próximo. Então, tipo assim, é um meio que um atendimento personalizado. Você não é igual, tipo, você vai na Cotton ou no Kmart e fica lá andando à toa. Não, você só vai... Por mais que você queira olhar só, vai ter uma pessoa ali disponível pra responder suas perguntas e pra te atender. Então, por isso que tem essa fila. Então, sim, tem o rodízio. E aí, conforme vai entrando, a gente fica, tipo, num quadrado, assim. Aí entra, esse atende. Aí o que tá aqui passa pra cá. E aí vai passando. Realmente tem vez. Mas foi assim, foi muito intenso. Foi um mês só, mas foi muito intenso. E eu realmente não tava gostando. Além de ser muito tempo, era muito tempo, os shifts eram muito longos. E eu tava trabalhando no aeroporto, que era perto da minha casa, não tinha trânsito, não tinha nada. E aí eu fui pra City. Eu tinha que ir de ônibus, porque não tem como ir pra City de carro, né? Sim. Então eu tava muito tempo no ônibus, indo, voltando, e os shifts eram muito longos, o dinheiro não compensava. Aí eu falei, não, tipo, depois de um mês... Calma, a gente volta no assunto da velha. Da velha, esquecemos da velha. Da velha, ai, que horror, não vamos falar da velha. Não, mas ela merece ser chamada... Não, ela não merece ser chamada de senhora, Thaís. Uma velha. Enfim, aí fui atendê-la, ela já era meio conhecida por ser mal educada e tal, e ela sempre ia lá, foi o que me falaram. E aí eu fui atendê-la, e aí ela tava questionando alguma coisa que não dava pra fazer, porque não era, né, porque ela já tinha esse costume de ir lá reclamar. E aí, em um determinado momento, como ela já era meio conhecida, o gerente percebeu que ela já ia começar a criar algum conflito comigo. Sim. Um dos gerentes já veio e ficou junto comigo, porque se acontecesse alguma coisa, além de eu ser nova, né, então eu era nova. E aí, nesse momento, ela virou pra mim, ela não tava gostando do que eu tava falando pra ela, porque não dava pra fazer o que ela tava pedindo. E aí, nesse momento, ela virou pra mim e falou, eu acho que você deveria voltar pro lugar de onde você veio, porque esse lugar não é pra você. Nunca tinha me acontecido isso aqui na Austrália. Eu já ouvi vários relatos, mas eu nunca tinha passado por isso. E sempre que eu ouvia alguém falando isso, aconteceu comigo, eu fiquei muito nervosa, eu falava, nossa, se fosse comigo, eu falava, o quê? O que você tá fica falando? sem reação, né? Mas eu fiquei tão chocada, como foi a primeira vez, e eu fiquei chocada também com a minha reação, porque eu achei que eu reagiria de uma outra forma. Sim. Mas eu fiquei chocada, primeiro momento, e depois, por eu estar ali naquele ambiente, eu não sabia se eu podia dar alguma resposta de volta. Né, porque nunca tinha acontecido. Sim. E aconteceu ali, naquele momento que eu tava com... Ela era uma cliente, né? Sim. Eu não sei se fosse uma pessoa no ônibus ou na rua, se eu reagiria de uma outra forma. Sim. Mas eu fiquei chocada pelo fato de eu nunca ter ouvido isso antes e por eu estar trabalhando. Sim. Mas a minha sorte era que a gerente já estava ali. E como ela já era meio conhecida, na hora que ela falou isso, a gerente percebeu que eu fiquei muito sem reação. A gerente já falou na hora pra ela, eu não tô te entendendo, gente como ela, como eu, como você, como todo mundo, acredito que todo mundo aqui
Australia Citizen. Ela não falou citizen em relação a visto, nada, mas sim, cidadão, sim, né? cidadão. Do país, sim. né? E aí, nisso, eu já fui pro fundo da loja. Fiquei muito chocada, fiquei muito mexida. Eu chorei muito nesse dia, e aí a gerente veio e falou, não, ela já é conhecida. Aí que eu fui entender, né, ela já é conhecida por causar problema, não se deixa abalar. Nossa, eu não deixava entrar mais na loja. E aí, se eu não me recordo, eu acho que ela começou ainda a debater com a gerente, e a gerente falou, se você não tá contente, você pode ir embora. Por isso que eu vi que se acontecesse situações parecidas no futuro, eu poderia reagir dessa forma. Sim. Mas como foi a primeira vez, eu nunca tinha passado por isso, eu fiquei muito chocada, foi muito triste, assim. Mas depois eu fui confortada e tal, eles foram muito legais comigo, mas foi muito chocante, porque eu nunca tinha passado por isso. Mas graças a Deus nunca mais aconteceu em nenhum ambiente. Eu não sei se hoje, depois de todos esses anos aqui, eu reagiria de uma outra forma. Porque a gente, quando fica um pouco nervoso, o inglês foge, né? Aí depois você vai pro chuveiro e fala, puta, devia ter falado isso. Isso. Mas quando fica nervosa, a gente não consegue falar inglês direito, a gente não raciocina direito, né? Numa segunda língua. Eu não sei hoje se eu reagiria de uma outra forma. Mas foi muito chocante, assim. Ainda bem que foi uma única vez, nunca mais aconteceu. E aí, depois de um mês, eu falei, não quero, não tá compensando, dinheiro não é bom, salário não é bom, não é um ambiente que eu tô feliz. Aí eu falei, não quero mais, aí eu desisti. E aí você foi pra onde? Nossa, aconteceu tantas coisas. Aí, na verdade, eu saí, aí eu tive um mês de férias, fui pro Brasil, fui levar o Benício pra conhecer minha família, né? Pela primeira vez, que já tava na hora. Aí fiquei no Brasil algumas semanas, voltei, falei, agora eu preciso começar de novo a procurar trabalho, né? Aí eu consegui trabalho num escritório, arrumei trabalho no administrativo de um escritório, na City também, era uma agência de recrutamento, e eu fui contratada para cuidar da parte administrativa. Mas eu não sou uma pessoa da parte administrativa, e eu não falava com ninguém, eu ficava ali só nos papéis, nos contratos o dia inteiro, 8 horas por dia. E eu também não tava gostando. Eu sou uma pessoa que gosta de falar, eu sou uma pessoa da área comercial, né? Sim. E era totalmente o oposto do que eu tava fazendo. E aí eu, né, novamente, falei, não é pra mim esse lugar, porque eu quero ver pessoas, quero falar pessoas, quero vender, quero, né? E no Brasil você trabalhava em banco, né? Eu trabalhei no Santander, eu saí do Santander, fui pra BASF, na verdade, depois como representante comercial, que é o que eu faço aqui agora. Sim. E saí da BASF pra vir pra Austrália. Entendi. Mas tudo que eu fiz no Brasil foi na área comercial. Eu trabalhei na Vivo, eu fiquei 5 anos na Vivo. Aí eu saí da Vivo, fui pro Santander, era gerente de conta PJ. Aí saí do Santander, fui pra BASF, que é a empresa que faz a Suvinil, né? A tinta Suvinil. Sim. Eu era representante da Suvinil, no Vale do Paraíba. E aí saí pra vir pra Austrália. Então eu sempre trabalhei na área comercial. E aí quando eu tava nessa parte administrativa, primeiro, porque eu não sou uma pessoa organizada. Pra você trabalhar com a parte administrativa, você tem que ser organizado, né? Eu sou zero organizada. Eu não consigo ser muito organizada. Então, isso pegava um pouco. E pelo fato de eu não estar fazendo o que eu queria fazer, que é conversar com pessoas, que é vender, que é a área comercial é muito relacionamento, né? Eu ficava o dia inteiro ali só nos contratos. E aí, todo mundo aqui na Austrália, quando chega, o sonho é trabalhar no escritório, trabalhar de segunda a sexta, vestir uma roupa bonita, era o que eu tava fazendo, mas falei, não dá. Aí, novamente, vamos procurar emprego. Mas aqui na Austrália é bom que tem muita oportunidade, né? Acho que é por isso que a gente não se prende muito, porque a gente sabe que se a gente sair de um, mas eu acho que tem arrumar outro. Mas eu acho que também tem oportunidade pra quem tá aberto a isso. Sim, você tem que ter uma mente porque ali. Não é todo mundo que tem essa coragem de falar, cara, vou me jogar. Eu me considero uma pessoa corajosa. Eu acho que mais do que corajosa, eu sou muito curiosa. E eu acho que a minha curiosidade me ajuda. Porque eu tô sempre curiosa, eu tô sempre querendo saber o porquê disso. Você fala, você tem que fazer isso, eu vou querer saber por que eu tenho que fazer isso. Sim. Qual o motivo. Então, a minha curiosidade, eu acho, me ajuda muito também. Sim. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E eu falei, aí quando eu saí do escritório, eu falei, agora de uma vez por todas, eu não vou ficar mais, tentando achar o que eu vou gostar. Ou que eu acho que é a vida perfeita aqui na Austrália, eu vou arrumar um trabalho na minha área, que é o que eu fiz a minha vida inteira, que é na minha área comercial. Eu só vou aplicar pra vaga na área comercial, nem que eu fique aplicando e recebendo uma hora vai dar certo. E aí eu comecei a aplicar para as vagas
mais comerciais, né? E mais parecidas do que eu fazia no Brasil, na Basf, que foi meu último. Que era o que eu queria fazer. E aí eu comecei a aplicar, eu fiquei assim, um mês aplicando pra tudo que você pode imaginar de vagas na área comercial, porque eu já tava mantendo meu foco ali no que realmente eu queria. E eu só tava recebendo não. Não. Por mais que eu tinha experiência no Brasil, aqui na Austrália também é um pouco difícil quando você não tem experiência aqui, porque o mercado é muito diferente, né? Por mais que a gente tenha experiência de um outro país, o mercado aqui é muito diferente dos outros lugares. Então, a maioria das empresas querem que a gente tenha experiência no mercado aqui. Só que se você não tem experiência no mercado, você não vai começar, né? E aí, eu comecei a aplicar e eu recebendo só não. Eu já tava bem desanimada, assim, já tava bem, né, frustrada. Acho que essa é a palavra, né? Mas eu falei, eu não vou desistir, eu vou conseguir. E aí, um dia eu aplicando para as vagas, eu vi a vaga na Pepsi, de representante comercial. Era exatamente o que eu fazia. Sim, na PepsiCo, né? Na Pepsi. A gente fala aqui na Austrália PepsiCo, né? Eu acho que, acho que no Brasil também, acho que é o mesmo, né? Pepsi. Só que aqui na Austrália a Pepsi tem 2 segmentos, o de bebidas e o de salgadinhos, né? A gente que é paulista fala salgadinhos, né? Salgadinha. Chips, né? Que é snacks, que é batata chip, essas coisas. E essa vaga era para esse segmento da Pepsi de batata, de snacks, né? Não era pro de bebidas. E aí eu vi a vaga, eu falei exatamente o que eu fazia. Aí eu falei, cara, mas não vou aplicar, você acha? Tipo, tô recebendo não de um monte de empresa pequena. Sim. Quem dirá da Pepsi, né? Aí eu falei, mas eu tô levando tanto não, tipo, mais um não vai fazer a diferença, né? Eu falei, vou aplicar pra vaga. Enfim, apliquei pra vaga, no dia seguinte eu recebi uma ligação da RH. E aí aqui na Austrália, deixa eu beber uma água aqui que eu... E aqui na Austrália, se você não sabe, tipo assim, você, né, que tá ouvindo a Gil deve saber, com certeza, a primeira entrevista é por telefone, né? Então, assim, se você não for bem na entrevista por telefone... É o pânico de todo mundo! Você não é convidada pra entrevista pessoal, né? Pessoalmente. E assim, e a gente tem pavor, até hoje, eu odeio falar no telefone. E eu sei que eu sou muito melhor pessoalmente do que no telefone. Porque pessoalmente você gesticula, você vê, né? Exato. As expressões. Então, por mais que você não entenda 100%, você consegue entender o que tá acontecendo, né? Mas no telefone, não. E aqui na Austrália, toda entrevista, a primeira fase é no telefone. Então, você só vai pra segunda se você passar no telefone. E aí, no dia seguinte, a mulher do RH já me ligou. Eu fiquei muito chocada. Eu falei, nossa, a mulher do RH me ligou. Tipo, e gostou do meu currículo, né? Porque o povo não tava nem me ligando. E ela falou, eu sou da Pepsi. Eu já fiquei nervosa. Eu falei, nossa, eu tenho que dar o meu melhor. Porque no telefone eu tenho que, tipo assim, mostrar o quanto eu quero. Sim. Porque eu quero que ela me chame pra pessoal. Porque eu pensava comigo, se eu for pra entrevista pessoal... Eu tô dentro. Eu tô dentro, eu me garanto. Só que o problema é que eu não tava passando do telefone. Ou as pessoas nem me ligavam. E quando ligava, eu não passava pelo telefone. Então, quando a da Pepsi ligou, eu falei, não... É agora. É agora, eu preciso dar o meu melhor aqui. Porque se ela me chamar pra pessoal, eu vou passar. E aí, ela me ligou, eu tava muito... Surpreendentemente, eu tava muito calma. E aí, ela, na verdade, quando eles ligam, eles meio que batem só o seu currículo, né? Eu vejo aqui que você trabalhou em tal lugar, me fala o que você fazia. E geralmente, quando eles veem que a gente não é australiano, quanto tempo você tá aqui, por que você veio, né? Seu visto. Seu visto, que é uma pergunta muito importante e tal. E aí, ela meio que vai batendo ali com o currículo pra entender um pouco melhor, porque no currículo a gente não põe muito detalhe, né? Então, pra ver se bate. E aí, assim que eu terminei por telefone, ela falou, eu vou te chamar pra entrevista com o gerente, comigo e com o gerente. Falei, nossa, agora eu tenho que ir, é a oportunidade da minha vida, eu tenho que ir já sabendo que é minha vaga, né? Sim. E aí ela me deu uns 3 dias, eu acho, pra me preparar, né? Ia ser em 3 dias. E aí eu lembro que eu gosto de fazer coisas diferentes, tipo assim, na entrevista. Eu gosto de mostrar que eu tenho diferencial, que tem que ser eu. Né? Eu lembro que quando eu entrei no aeroporto, voltando um pouco atrás, quando eu fui fazer a entrevista, eles pediram pra eu fazer uma apresentação da minha carreira. Então, eu lembro que eu comprei cartolina e tal, e eu fiz tudo à mão ali, contando sobre a minha experiência. E eu passei. Na Pepsi não pediram nada disso, só me pediram pra ir na entrevista. E aí eu falei, bom, eu fiz essa apresentação no aeroporto e deu certo e eles gostaram, não estão me pedindo na Pepsi. Mas eu vou fazer. Aí, eu fui no Kmart, comprei tipo um book, assim, um caderno de quem pinta, sabe? Sei, tipo de sei, pintura. que é aquele dia 3. Isso, bem grande, assim, pra fazer pintura a óleo, eu acho, uma coisa assim, que era a única coisa que eu achei. Eu queria cartolina, mas eu vi esse livro, achei legal, comprei isso. Comprei um monte de canetinha colorida.
imprimi um monte de foto de quando eu trabalhei na Vivo, foto de quando eu trabalhei no Santander, foto de quando eu trabalhei na BASF, tipo, os eventos que eu fiz, tudo que eu fiz. E aí eu fiz, tipo, uma linha do tempo, sabe? Tipo, nesse book, cada folha era uma empresa. Eu fiz isso, eu escrevi lá, Vivo. Aí eu escrevi, tipo, cada coisa de uma cor. Fazia isso, fazia aquilo e coloquei as fotos. Aí na outra página, Santander, eu fiz tudo. Ó, fica aí a dica, hein, galera? Fica aí a dica. Eu tenho até hoje esse livro em casa. Ai, que demais. E aí eu fui explicando e na última página eu coloquei, e meu próximo será na Pepsi. Eu já tinha colocado na última página. E eu tava muito confiante, eu acho que eu tinha certeza, se eu fosse bem, ia ser minha a vaga. Eu falei, eu tenho que ir bem. Então, eu fiz esse livro que me ajudou também a não esquecer as coisas que eu precisava falar, né? E aí, eu tava muito confiante. Aí, quando eu cheguei pra fazer a entrevista lá na Pepsi, eles fizeram as perguntas iniciais, né? Você tá aqui que é e meio tal. Que de praxe, né? De praxe. E aí, antes deles começarem a perguntar qualquer outra coisa, eu falei, eu fiz uma apresentação e eu queria saber se eu posso mostrar pra vocês agora. Antes de qualquer pergunta. E aí, eles ficaram um pouco surpresos. Era a mulher da RH e o gerente da vaga. Eles ficaram um pouco surpresos, acho que eles nunca tinham visto que isso essa louca antes, vai né? fazer? Aí eu falei, eu tava com um livro na entrevista, debaixo do braço, desse tamanho. Aí eu comecei, tipo, mostrar e falando, ó, eu trabalhei aqui, fiz isso. Quando eu terminei, um olhou pra cara do outro, aí a mulher da RH falou pro gerente, você tem ainda alguma pergunta? Aí ele falou, não, eu acho que ela já respondeu qualquer pergunta que a gente precisava fazer. Então, tipo assim, eles não perguntaram absolutamente nada, porque eu acho que eu já tinha, né, mostrado tudo ali. E aí foi assim, consegui a vaga na Pepsi, foi assim, eu nem tava acreditando, foi realmente como se fosse um sonho, né, porque Pepsi é uma multinacional, eu não sei nem se eu conseguiria nem no Brasil trabalhar na Pepsi, né. E aí eu fiquei 2 anos, e aí eu tinha um plano lá, tipo, eu tinha um foco que todo ano eles reconhecem o melhor funcionário do ano. E você ganhava todos, né, Thaís? E eu falei, eu vou ser o melhor funcionário de 2020, foi ano passado. E aí eu falei, eu vou ser. E eu era ainda relativamente nova, mas eu já entrei, e como eu queria muito a vaga, eu já entrei, tipo, nossa, fazendo e acontecendo, eu já tava, tipo, no top desde o começo. E como que é a diferença? Como você trabalhou no Brasil e aqui, qual é a diferença que você acha? Eu acho que aqui é muito mais fácil a gente se destacar, porque as pessoas são muito... Como que eu posso dizer em português? Eles são muito... Não é, a gente fala relaxado em inglês, mas relaxado em português eu diria, então, que você é proativa. Proativa, porque os australianos, as pessoas em geral, eles... Não que eles não se esforçam, eles fazem o básico. E é o que, tipo, se tá você falar, ó, o seu trabalho é colocar a caneca aqui. Eles vão fazer Eles isso, vão fazer isso e pronto, acabou. Mas se você ver, pô, mas ó, aqui fica melhor. Exatamente. Assim, Exatamente. Mas a gente tem isso naturalmente. Porque como no Brasil o mercado de trabalho é muito concorrido, você sabe que se você não der o seu melhor, vai ter 100 pessoas querendo a sua vaga. Sim. E aqui na Austrália, como tem muita vaga, é isso que você falou, vou pôr caneca aqui, tá bom. Se a empresa não gostar, eu saio e amanhã eu já tenho outro emprego. E aí a gente chega aqui, a gente começa a trabalhar da mesma forma que a gente trabalhava no Brasil. Porque a gente foi acostumado a isso, né? Sim. A gente não faz... Porque, obviamente, eu tento fazer uma melhor, mas é meio que natural, porque é o jeito que a gente já trabalha. Sim. E aí, como eu cheguei arrebentando, nossa, todo mundo ficava impressionado, mas eu não tava fazendo, assim, eu não tava me esforçando pra fazer coisas demais. Era o jeito que é o jeito que eu trabalho, mas quando você compara o jeito que o brasileiro trabalha com o australiano que tá aqui a vida inteira, que nunca fez outra coisa, é muito diferente. Então, eu entrei em 2019, em maio. Aí, quando chegou em dezembro, eu já tava, tipo, uma posição super boa. Aí, eu falei pro meu gerente, ano que vem, que vai ser o ano inteiro, né? Porque quando eu entrei em maio, não tinha como eu ganhar o prêmio, porque as pessoas já estavam trabalhando, né, há 5 meses. Aí, eu falei, o ano que vem, eu vou começar desde o começo do ano, né, desde janeiro, vai ser o meu foco ser o funcionário do ano. Eu vou fazer tudo pra conseguir. Sim. E eu consegui, né? Eu fui o funcionário do ano, 2020, né? Ganhei um bônus bem legal. Comprei uma bolsa da Louis Vuitton. Fui da reviratora. Fiquei lá na fila junto com a velha. Reviravolta. Ganhei um bônus. Fui lá na Louis Vuitton comprar uma bolsa como cliente. Isso é verdade. Comprei meu bônus. Ganhei um troféu super bonito e tal. E aí fui funcionário do ano. Só que aí, pra mim, eu sou essa pessoa que você falou no começo, que tem aquela formiguinha. Pra mim, é como tipo se assim, eu já tivesse... já fiz o que eu queria. Exatamente, já fiz. E aí,
começa a ficar chato, porque parecia que eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer na Pepsi. E aí eu não conseguia mais ver eu crescendo, ou eu mudando de cargo, não tão pra já, tão porque agora. Aí, por exemplo, só pra eu entender, você é representante comercial. Sim. Pra quem não sabe, o que faz o representante comercial aqui? Isso, no meu caso, eu era representante comercial de, a gente chama PNC, que é Petrol Convenience, que são os postos de gasolina. Sim. Os bottle shops, porque aqui na Austrália a gente vende álcool só num lugar específico, né? Não vende no supermercado, igual no Brasil. Sim. E nos pubs. Então, meu canal era só posto de gasolina e bottle shop. Então, eles vendem salgadinho, né? Chips. Sim. Então, eu tinha que exatamente ir lá e vender pra eles e fazer toda a ativação, né? Todo displays. Sim. Todos os... Como que eu posso dizer? Porque no posto de gasolina você vai, tem clipe com salgadinho na geladeira, tem display perto do caixa. Então, eu era responsável em fazer toda a ativação da minha marca nesses canais, né? E no caso dos bottle shops e dos pubs, eu tinha que meio que dominar ali minha área e não deixar que uma outra marca entrasse, por exemplo. Entendi. Então, eu era responsável por fazer toda a ativação de display, de pontos de venda dentro do estabelecimento, né? E vender realmente, tirar as ordens, tirar os pedidos. Não é uma coisa difícil, pra ser sincera. Por isso que eu acho que eu me dei tão bem, porque pra mim era uma coisa muito óbvio, muito fácil. Eu não consigo imaginar por que algumas pessoas tinham dificuldade, porque é uma coisa muito simples, né? E aí eu visitava em média 18 a 20 clientes por dia, né? Porque são visitas muito rápidas. E aí, quando chegou no final do ano, eu falei, agora que eu consegui o que eu queria, pra mim já tava meio chato, assim, que eu não conseguia ver muita oportunidade também de crescer. Na Pepsi é muito difícil ter um crescimento, e pra mim eu já tinha atingido o que eu queria. Então eu comecei a ficar meio, tipo assim, tá chato já, não quero mais. E aí eu falei, vamos partir pra próxima, né? Depois de 2 anos de novo, vamos partir pra próxima. Eu nunca começo querendo sair, na verdade. Eu começo e penso, vou ficar aqui anos e anos. Sim. Só que aí vão acontecendo as coisas e a gente vai mudando e você começa a entender um pouco mais da empresa, se você se identifica ou não. Eu vi que eu não me identificava mais com o que eu tava fazendo. E como eu não tinha muita oportunidade de mudar, eu falei, é hora de procurar um novo emprego. E aí comecei a aplicar para as vagas de novo. Como eu já tinha experiência na Pepsi, então ficou muito mais fácil. Aí comecei a aplicar para umas vagas, comecei a falar com algumas empresas, mas nenhuma ainda tinha me chamado a atenção, nenhuma tinha me feito, não, acho que vai ser legal. E foi tudo LinkedIn? LinkedIn e Seek.com. Sim. Os dois. Eu acho que aqui na Austrália, LinkedIn é muito forte. As pessoas usam muito LinkedIn aqui. Você tem que ter um perfil muito bom, porque é muito bom mesmo. Você consegue emprego por lá. Gente, a gente vai estar no LinkedIn dela. Vocês podem olhar depois. Podem pegar dicas de como eu escrevo lá as coisas. E aí, eu vi a vaga da Mars. Era bem parecida com o que eu fazia, só que o canal era diferente. O canal era pra trabalhar com supermercado. Entendi. E na Pepsi, meu gerente queria muito me mudar pro supermercado várias vezes e eu não queria. Eu nunca quis, porque eu não gosto de trabalhar com supermercado. É completamente diferente, porque no supermercado você não precisa vender, né? Porque o Coles, o Woolworths, eles já vão comprar. Eles já compram, né? Não é uma coisa que eu vendo. Isso é determinado através é um level muito alto, né? Porque é head office, né? Ali não sou eu. E na Pepsi, se eu trabalhasse com supermercado, eu não precisaria vender, era mais organizar displays. E eu odeio essa parte, eu odeio. Tipo assim, a pior parte pra mim é essa. Então, por isso que eu nunca quis ir pro supermercado. E quando eu vi a vaga da Mars, a Mars era uma vaga de supermercado. E aí eu falei, não é o que eu quero fazer, né? Mas, como eu queria muito sair da Pepsi, eu falei, eu vou aplicar e vou aplicar. Vou ver o que vai dar, vamos conversar, né? E aí aconteceu a mesma coisa, eu apliquei, porque era pra minha área aqui. Foi com o minha caderninho área. dessa vez? Não fui no caderninho, porque eu tava me sentindo bem confiante, assim, eu já tinha, né, eu podia falar do meu prêmio e tal, então eu já tinha meio que uma bagagem, Ela sabe? levou o prêmio dela embaixo do braço. Eu mostrei, porque já tava na época do Covid, então era tudo online, a entrevista foi online, né, e eu tava nervosa um pouco a entrevista, porque, como eu falei, eu não gosto de falar no telefone ou no vídeo, né, porque eu acho que eu sou muito melhor pessoalmente, a entrevista era no vídeo. E aí... Eu me inscrevi pra vaga, né? A mulher do RH me ligou de novo também, fez a entrevista por telefone, me perguntou por que eu queria sair da Pepsi. Eu falei, porque eu não consigo ver nenhum plano de carreira, eu não quero ficar acomodada, eu não quero chegar a esse ponto de ficar acomodada, por isso eu quero mudar. E aí, já marcaram a entrevista no Skype, né? Com os outros 2 gerentes e ela.
E aí eu fui muito sincera, eu acho que eles gostaram de mim porque eu fui muito sincera. E eu falei exatamente isso, eu falei, eu quero mudar, porque eu acho que eu não consigo ver pra onde eu ir mais. Sim. Mas uma coisa me preocupa nessa vaga, porque essa vaga é pra supermercado e eu não gosto. Eu apliquei só pra ver o que aconteceria, mas eu não gosto porque não é o que eu quero fazer. E aí, só que a Mars é um pouco diferente, é uma empresa mais estruturada e tal, e aí eu tenho uma pessoa trabalhando pra mim, fazendo a parte física do trabalho. Então, na Mars é um pouco diferente. Na Mars, a gente chama de gerente de território. É como se fosse um account manager. Pra quem não sabe, a Mars, né, ela vende sneakers, Maltesers, Twix, M&M's, que é o meu favorito. Poxa, você podia ter trazido M&M's. Não tinha M&M, não tinha. O Luca vai estar feliz hoje. Mas a gente tem Mars Bar, Snickers, Maltesers. Maltesers é uma marca britânica, na verdade. É muito famosa e conhecida em UK, né? E M&M's é mais conhecida nos Estados Unidos e no Brasil. Sim. Na Austrália, M&M já não é tão forte. É mais Maltesers, Snickers e Mars. Sim. Eu amo Snickers. Esse branco é maravilhoso. Eu nunca comi esse branco. É maravilhoso, você vai gostar. E aí, quando a gente fala Mars, todo mundo fica, Mars, mas é a dona, né, da M&M, de todas as marcas. E também a gente é o número 1 em chewing gum, em chiclete. Todo Extra, Eclipse, todos os chicletes. São todas deles? É a nossa marca também, que é a empresa chama Mars Wiggly. Wiggly é a divisão de chiclete de mints, né, que a gente fala, que foi incorporada alguns anos atrás, a Mars. Entendi. E aí, na entrevista, eu fui muito sincera. Eu falei que eu não queria, porque eu não gosto da parte física, de pegar e realmente fazer as coisas, os displays. Sim. E aí, eles me falaram, você não precisa se preocupar com isso, porque aqui na Mars a gente tem um merchandiser. Você vai ter uma pessoa fazendo isso pra você. Porque na Pepsi, a gente é representante comercial. Na Mars, a gente é gerente de território, que a gente chama. É um pouco diferente, porque é como se fosse um gerente de contas, mas o gerente de contas você trabalha gerenciando as contas de um escritório, né? No caso do gerente de território, você gerencia a sua área, mas você precisa ir para os lugares. Então, por isso que chama gerente de território. Pra checar, pra ver se tá tudo certo. Exatamente. E aí, quando eles me falaram, você vai ter um merchandise, você não precisa fazer o trabalho físico, você só precisa gerenciar. Aí eu falei, agora estamos falando a minha língua. Né? E aí eu já tava, tipo, né, ali no impasse, não queria mais a Pepsi. Aí aqui na Austrália também é muito comum quando a empresa te quer, você pede um pouco mais de dinheiro do que você tá ganhando atualmente. E se eles realmente te querem, eles cobrem o que você pede. Que aqui na Austrália é um pouco diferente também. É muito comum você trabalhar, sei lá, 5 pessoas trabalham no mesmo cargo e cada uma tem um salário diferente. Sério? Sério, porque isso, primeiro que é confidencial, você não pode conversar com seus colegas sobre salário. Tá. Porque o salário aqui, perguntar. ele é baseado na sua experiência e no que foi conversado durante a entrevista. Então, quando eu fiz a entrevista com eles, eu falei, eu ganho tanto e eu só vou se for por tanto. E aí, eles me demoraram 1 semana pra responder, porque eles teriam que fazer toda a negociação internamente, eles não sabiam na hora ali, o gerente não sabia se ia dar certo. E aí, depois de 1 semana, eles voltaram e falaram, não, a gente paga o que você tá pedindo. Só que você não pode divulgar isso pra ninguém, porque cada o salário aqui depende da sua experiência. Ou seja, você deve estar ganhando mais que gente lá. Pô, acredito que sim. Mas eu soube ali, né? Eu falei, tô vindo da Pepsi, eu fui o vendedor do ano, eu faço isso. Eu tive argumentos, obviamente, pra pedir. Com certeza. E como eu vi que eles me queriam, eu falei, tá bom, eu vou, mas eu quero ganhar mais. Porque se fosse pra ganhar a mesma coisa, eu até ficaria um pouco mais na Pepsi, porque na Pepsi eu já tava, tipo... E como foi pra você se desligar da Pepsi? Muito fácil, aqui é muito fácil, né? Aqui no contrato você tem que dar 3 semanas de notice, que a gente fala, né? De aviso. Você dá as 3 semanas de aviso. E aí você trabalha durante 3 semanas e depois disso já era. Eles vão te pagar as férias. Aqui a gente não tem fundo de garantia, nada, né? Eles vão te pagar as férias, se tem férias remanescente, é isso. É muito fácil. E aí a outra empresa que está te contratando já sabe das regras, né? Então a outra empresa fala, olha, eu vou, mas eu só posso começar daqui 3 semanas. Então você já assina todo o contrato, já tá tudo certo, só que você só começa depois de 3 semanas. Sim. E aí eu fui pra Mars e eu acho, por enquanto, né? Porque eu entrei em abril, então não faz muito tempo. Eu entrei em abril e logo depois de 2 meses a gente já entrou em lockdown. E aí a gente ficou 15 semanas em lockdown. Como foi isso, tipo, né? trabalhar no lockdown? Pra porque mim, o seu é muito presencial, né? Eu não conseguia trabalhar, né? E todo mundo se surpreende quando eu falo, a gente ficou 15 semanas em casa e assim, eu acho que eu fiz a escolha tão certa de ir pra Mars, que é uma empresa que preza muito, muito pela pessoa em si, né? Como ser humano,
que a gente ficou em casa 15 semanas recebendo salário normalmente. E agora que eu voltei pro campo, né? Voltei pra trabalhar. Também, quando eu comento vamos combinar, isso, Thaís, o que eles não estão ganhando de dinheiro? Porque a galera vai pra onde? Pra mercado. não tem... E vai comer o quê? Doce. Nossa, eu tenho muita sorte, porque tanto na Pepsi quanto na Mars são comidas, né? Alimentos que as pessoas comem muito estando em casa. Então, nossas vendas estouraram, né? Explodiram. Sim. Tanto que na Pepsi a gente ganhou todos os bônus possíveis quando a gente teve o primeiro lockdown, porque... Sim. A fábrica não dava conta de produzir. A fábrica é aqui? Da Pepsi e da Mars, sim. Sério? Da Mars é em Melbourne. Tá. Não é em Melbourne, é em Victoria, né? Em Asquith. Eu acho que o lugar chama Asquith. Porque a Mars, ela tem a divisão de chocolate, que é em Melbourne. E ela também tem a divisão de pet food, que é Whiskers e Master Food, que são os temperos. É aqui em Sydney, em New South Wales. Mas a parte que eu trabalho é tudo em Melbourne. O head office, o escritório, a empresa, tudo em Melbourne. É tudo fabricado aqui. As pessoas acham que vem da China, alguma coisa assim. Não, é tudo aqui da Austrália mesmo. Caraca, eu não sabia. A produção é aqui. E aí a gente ficou 15 semanas, e agora que eu voltei, quando eu encontro representantes de outras empresas, Nestlé, tal, e eu falo, todo mundo tava sem trabalhar, né? As outras empresas também, só que eles não estavam recebendo. Algumas empresas pediram pra eles aplicarem pra férias, outras empresas estavam com o benefício do governo. Então, saiu na hora certa. E eu fiquei numa empresa que eu não trabalhei e eu continuei recebendo meu salário. Então, assim, pra mim foi ali mais do que suficiente pra provar que realmente eu fiz a escolha certa. E é bem diferente, assim, a Mars é maravilhosa. Eu acho que eu tô no lugar certo. Mas aí eu fiquei 15 semanas de lockdown e agora que eu tô voltando, Tá voltando aos poucos. E aí a gente falou, né, dessa tua área profissional, porque eu acho que ela tá muito viva em você, né? É uma coisa que mesmo depois que o Benício nasceu, eu lembro, era uma coisa que tipo, não, eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheiro. Era uma coisa que sempre foi, é sua isso, não, Sim. não tem, sabe? Sim. Às vezes eu falava, meu Deus natural, do né? céu. Tipo, eu na verdade, eu te admirava, assim, de verdade, sabe? Eu falava, caraca, mano, olha a Thaís, ela tipo, não para, sabe? Tipo... É de mim, sabe? Sempre foi assim. Exatamente. Mas o que você acha que o Benício te trouxe a mais? Eu acho que, assim, eu nunca quis ser mãe, isso é muito engraçado. Todo mundo que me conhece sabe da história. Eu nunca quis ser mãe. Eu sempre falava pra mim, eu nunca vou ser mãe na minha vida, não Gente, quero. Detalhe, o Benício com 5 anos ele já sabe ler. Ele sabe ler e escrever algumas coisas. Ele foi considerado, a gente chama na Austrália de gifted, né? Que é... Ele tem um QI acima da média. Sim. Acredito que veio de mim. Que do pai não foi, isso eu posso garantir. Do pai não é, enfim, deve ser de mim. E aí, assim, todo mundo que me conhece sabe que eu nunca quis ser mãe. Simplesmente por esse fato de eu ser muito dependente, de eu focar na minha carreira. Eu sempre foquei muito na minha carreira. Então, pra mim, não tinha espaço pra uma criança. Então, eu nunca quis. E aí aconteceu, né? Não vou falar que foi um acidente, porque acidente não é assim que acontece acidente. Você sabe o que você tá fazendo. Exatamente, mas eu não esperava e aí aconteceu. Sim. E aí a gente sabe, você mais que ninguém sabe, quanto é difícil a gente ser mãe e pai num país estrangeiro, né? Sim. E ainda no meu caso, pelo fato do pai do Benício não ser australiano, ele também não tem nenhuma família aqui e eu também não tenho ninguém. Então a gente não teve absolutamente ninguém, foi só eu e ele ali com o Benício desde o começo. Então eu falo que foi o maior desafio da minha vida. Até então, o maior desafio foi ter vindo pra Austrália sem falar nada de inglês aos 29 anos, porque a gente sabe que quanto mais velho a gente é, mais difícil é pra aprender uma nova língua, né? Então eu falo que o maior desafio foi ter vindo pra Austrália, mas depois que eu virei mãe, foi ser mãe num país estrangeiro sem ajuda de ninguém, porque a gente não teve realmente absolutamente nenhuma ajuda. E aí eu acho que essa situação, eu falo que se eu conseguir ser mãe, eu que nunca quis, que nunca me importei, conseguir ser mãe ainda sem ajuda de ninguém, absolutamente nada, eu posso fazer qualquer coisa. Então eu tenho isso dentro de mim. Se eu pude ser mãe sem ajuda e eu consegui, eu acho que a gente fez o bom trabalho, né? Tanto eu quanto o pai, porque obviamente não foi só eu. Mas se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer qualquer outra coisa. Então é isso que eu tenho na minha cabeça. Se eu pude ser mãe, eu posso ser qualquer outra coisa, eu posso fazer qualquer outra coisa. Então acho que ele trouxe força, né? Tipo, uma força que eu não conhecia, porque realmente eu nunca imaginei que eu fosse capaz, na verdade. De fazer isso. E aí, esse processo, como que eu vou falar, gente, isso? É porque eu e a Thaís, a gente a gente se conhece, tem vocês a história, mas eu não quero, né, explanar as histórias. Pode falar, eu já sei o que você vai perguntar.
Como foi a decisão, né, de se separar? Porque Sim. por ser exatamente isso que você tava falando, né? Sim. De você estar sozinha aqui, você não ter ajuda. Sim. De tipo, lógico que como você já tava trabalhando, essa coisa te Sim. ajudou a isso. Sim. Porque a gente conhece muita gente que às vezes está em casamento porque depende do marido Sim. e não dá pra separar. Exatamente. Como foi isso pra você? Eu conheço muitas pessoas nessa situação e entendo que as pessoas não têm essa autonomia por vários motivos, né? Que a Sim. vida que fez isso acontecer. Mas pra mim, assim, a gente se separou de uma maneira muito amigável. A gente não teve brigas, não teve nada. Como eu falei no começo, as coisas aconteceram muito rápido, né? Entre nós dois. Eu conheci ele e assim que a gente se conheceu, como tudo acontece muito rápido na Austrália, né? A gente atropela, às vezes, alguns processos, né? Eu conheci ele, né? E aí, depois de 4 meses, a gente já morava junto e depois já engravidei. Então, acho que como as coisas aconteceram muito rápido, logo a gente foi ficando junto, porque era mais fácil, a gente sabe Era isso mais fácil. cômodo, né? Era cômodo, era mais fácil, era mais barato, era cômodo e a gente tinha um filho junto, então a gente tinha que fazer isso junto. Uhum. Só que aí chegou num ponto que a gente percebeu que a gente era amigo só. A gente era só amigo. É o que ele fala, eu vou te amar a vida inteira. Ele fala isso pra mim, eu vou amar ele também a vida inteira. A gente vai se amar, não é porque a gente não tá junto. Vocês têm uma pessoinha que vai juntar vocês o resto da vida de vocês. Exatamente. Não tem como falar, não quero mais te ver nunca mais na vida. Impossível, Exatamente, não tem como. Não tem como. E aí a gente fala isso, a gente vai amar um outro pelo resto da vida, porque existe muito respeito e cumplicidade. Acho que mais pelo fato da gente ter chegado nessa conclusão junto antes de acontecer qualquer outra coisa, ninguém traiu ninguém, nada, antes de acontecer qualquer outra coisa, a gente sentou, obviamente não é uma coisa que acontece do dia pra noite, do dia pra noite, né? você já vai percebendo que, e a gente chegou na conclusão que a gente era realmente só amigo, a gente só tinha uma amizade, só que ainda a gente tava junto, obviamente, e como eu disse, não teve nada de errado, a gente se respeitava muito mesmo, percebendo que era só amigo. Sim. E aí chegou no ponto que eu, né, porque obviamente homem não toma muita decisão, né, homem é muito mais acomodado, eu tomei a atitude de falar, olha, a gente não vive mais como um casal, a gente é só amigo. E eu acho que não é justo, né, tanto comigo quanto com você, porque a gente se respeita, a gente mora junto como amigo, e com isso a gente não tá livre. E você tá nova, né? Exatamente. Tipo, e mesmo também se tivesse, né? Exatamente. Tipo, não tem porque tanto você se prender a uma também, pessoa. Né? Porque ele é mais novo que eu, então ele é Sim. muito novo. E aí foi isso que a gente chegou à conclusão. A gente falou, a gente é só amigo, a gente se respeita, por isso que a gente tá na mesma casa. Só que ao mesmo tempo, pelo fato ele é da um gente... paizão também. Ele é maravilhoso como pai, não tenho nada pra falar, o que me ajuda muito, né? Muito. Sim. E aí a gente chegou nessa conclusão. A gente se respeita, a gente vive na mesma casa, se respeita, só que por a gente se respeitar, a gente não tá aberto a conhecer outras pessoas ou viver a nossa vida, porque a gente tá se respeitando. Se apaixonar Exatamente. por alguém. Só que ninguém precisa ficar com alguém só porque tem um filho, ou porque é mais fácil, ou porque é mais cômodo, você tem que ficar porque realmente você quer aquela pessoa como parceiro, né? Não só como amigo, como parceiro realmente amoroso, sexual, enfim, que faz parte, né, do relacionamento. E aí, quando a gente teve essa conversa, a gente viu que realmente era o melhor, porque a gente tava ali como amigo e a gente não tinha a liberdade de fazer o que a gente quisesse. E aí a gente resolveu que a gente ia para casas separadas, né? A gente ia dividir a guarda do Benício 50-50, que é muito justo, né? E as pessoas falam, ele te ajuda. Não, ele não me ajuda, ele faz o papel que o pai tem que fazer. É lógico. Né? Não é ajuda lógico. nenhuma. Eu ajudo ele não me ajuda. Ele faz o que o pai tem que fazer, né? Ele fica 50, eu fico 50. E a gente decidiu, vai fazer 1 ano, na verdade, semana que vem, que a gente mudou pra casas separadas. E foi o melhor que poderia ter acontecido. E como foi a adaptação do Benício? Ele não teve nenhuma dificuldade. Eu acho que por ele ser bem novo ainda, né? Ele entende que agora ele tem 2 casas. É a casa da mãe e a casa do pai. Ele sabe exatamente os dias que ele vem pra minha casa, o dia que ele vem pra casa do pai. Quando a gente pergunta, você sabe porque você tem 2 casas? Ele fala que não. Então, assim, pra ele foi muito tranquilo, porque a nossa maior preocupação era ele, né? Sim. E com ele foi muito tranquilo. Se a gente soubesse que ia ser tão tranquilo, a gente tinha feito antes. Mas é o que você falou, eu posso te garantir que eu só consegui dar esse passo porque eu já era uma pessoa muito independente, eu não dependia dele pra nada. Então, assim, eu sabia que se a gente se separasse, eu ia ter condições de bancar o meu aluguel, porque eu sempre trabalhei full time, né? Sempre tive meu salário. E a gente, por mais que a gente tava junto, a gente tinha um salário ali, mas era meio que já dividido. Desde do começo, né? Então, eu só consegui fazer isso porque eu já era
financeiramente independente. Eu nunca dependi dele, porque eu nunca quis depender, né? E triste falar que eu conheço muitas pessoas numa situação parecida, mas que não tem essa liberdade financeira de fazer a mesma coisa. Mas e aí? Você vai ficar vivendo a sua vida, não tá feliz, não tá livre pra procurar o que você gosta, fazer o que você gosta, exatamente. né? Porque a gente se respeitou ali até o último dia, isso eu tenho certeza absoluta, a gente se respeitou, mas não dava mais. Então, antes que a gente fizesse alguma coisa que fosse magoar um ao outro, a gente dividiu. E também foi até bom pro próprio Benício, né? Sim. Porque eu acho que foi mais tranquilo exatamente por isso. Porque se você estivesse em pé de guerra, toda hora brigando, não sei o quê, pra ele ia ser traumático, mas não foi algo traumático, foi algo natural que aconteceu. E pro Benício, agora tá sendo muito melhor, porque quando a gente morava junto, a gente fazia algumas coisas com ele. Como agora a gente tá separado, quando eu estou com ele, eu quero fazer de tudo do melhor, porque eu quero aproveitar esse tempo com ele. E o pai é a mesma coisa. Então é tipo como se ele tivesse de férias todas as vezes que ele tá. Porque quando ele tá comigo, eu quero levar ele no McDonald's, eu quero levar ele no parque, eu quero acampar. O pai dele é a mesma coisa. Então toda vez que ele tá com a gente, ele tá fazendo muito mais coisa. Porque como a gente fica com ele 50% só do tempo, a gente quer que aquele tempo seja especial, de qualidade. de qualidade. Exatamente. Então pra ele tá sendo muito melhor, porque ele tá fazendo muito mais coisa. Então ele tá tudo dando certo por enquanto. E aí, gente, como vocês sabem que a Thaís, ela não sai, sabe? A formiga, sabe que eu falei? Sim. Aí depois de quanto tempo que você resolve o quê? Se inscrever pra onde? Pra onde, Thaís? Conta pra todo mundo. Mas essa história é muito engraçada. Bachelor. Que aqui na Austrália tem um programa, o Bachelor, né? Que é super famoso. Super famoso. Vou até beber uma água pra respirar. É o reality show mais famoso da Austrália, né? Porque aqui na Austrália tem o Big Brother, mas é muito... As pessoas aqui não são muito de reality show igual no Brasil, né? Não. Mas o Bachelor é o mais famoso. E todo mundo só fala do Bachelor. Tanto que Maltesers foi patrocinador do Bachelor esse ano. E aí, porque a audiência é muito... Quase que a representante comercial já tava lá fazendo a propaganda. Porque a audiência é muito, muito forte, né? Então a gente Sim. até anunciou e tal. E aí, mas foi muito despretensioso isso, porque eu tinha acabado de separar. E o Bachelor, eu tava falando, é um reality show que é um cara, que é o Bachelor, né? Porque Bachelor em português é noivo, né? É um cara pra 20 mulheres, né? E aí todo mundo fica numa casa confinada, disputando. 20 mulheres disputando por um cara. Mas as pessoas assistem mais pelo drama, porque tem muito drama, né? Tem muito deve drama. ser meio combinado, né? Eu acredito que algumas coisas sim. E a maioria das mulheres vão pra lá pra ficarem famosas também, porque a maioria das personalidades australianas vieram de Bachelor, vieram desse show, porque a Austrália não tem muito pessoa famosa ou Instagram, tipo model. Tipo blogueira, essas coisas não tem, é muito gente. pouco. É muito pouco. Isso. É muito pouco. E aí os que ficam famosos são desses programas, então muitas vão também pela exposição. E mesmo os que ficam famosos, não tem como comparar com os famosos do Brasil, viu, gente? Não é tipo... seguidores já é famoso. 10 mil já é tipo, caraca, muito famoso. Muito famoso. E o Guy Sebastian, que é o cantor mais famoso da Austrália, né? Ele tem, acho que, 300 mil seguidores, né? Sim. Ele é o mais famoso da Austrália. Então, assim, aqui as coisas são meio devagar, né? Então, elas vão pro reality e tal. Mas aí quando eu vi a inscrição aberta, falei, gente, agora eu tô solteira. Eu sempre quis participar, porque eu sempre assisti o Bachelor junto com o meu ex. A gente assistia eu ia junto. adorar ver você. Aí eu vi as inscrições e eu falei, agora eu tô solteira, nada me impede, né? E aí, mas foi muito despretensioso, eu nunca imaginei. E aí, você tinha que fazer, a primeira etapa era fazer um formulário online, você respondia as perguntas, né? E lá, tipo assim, onde você vai, quanto tempo você tá solteiro, qual é o seu tipo de date ideal, de cara ideal, umas perguntas assim, bem engraçadas. E aí, eu já tava até cansada, porque era muitas perguntas. Aí, eu respondi lá e tal, mandei. Aí, passou uns dias, eu recebi um e-mail pedindo pra eu gravar um vídeo. Sabe por que você passou? Tava lá, Brazilian. Talvez. Realmente pergunta, né? Se tem alguma nacionalidade e tal. Sim. E aí, eu acho que eles gostam de brasileira, até porque a gente gosta de um drama também, né? E aí pediram, eu acredito que eu passei na primeira fase do questionário, que aí pediram pra eu gravar um vídeo de 3 minutos falando sobre mim. Não tinha tema específico, era 3 minutos falando sobre mim. Aí eu falei, Difícil. Difícil. Eu falei, não vou fazer isso. Vou falar, tipo, eu já falei, não, nada a ver. Aí eu falei, quer saber? Vou. Aí eu gravei várias vezes, né? Porque chegava num minuto e meio, já começava, não sabia mais o que falava. Sim, e a galera acha que é fácil gravar vídeo. Eu comecei a gravar agora. Muito difícil. Um vídeo meu, eu acho que eu fiz 20 pra dar um certo. É muito difícil, porque parece que você tá sendo falso, não é você ali. É muito estranho. Louco.
E aí eu tava trabalhando na Pepsi ainda, aí eu não tinha tempo, tinha um prazo pra mandar. Eu falei, vou gravar agora. Eu gravei dentro do carro. Gravei de dentro do carro. Aí regravei. Quando eu tava cansada, eu já falei, vou mandar esse mesmo. Eu assisti e falei, nossa, tipo, nem tá bom, mas vou mandar. Enfim, mandei o vídeo. Esqueci completamente desse vídeo. Aí quando foi bem pouco antes do Natal, eu recebi uma ligação. E aí eu tava dirigindo, eu coloquei no Viva Voz, a mulher falou, ai, parabéns, eu sou do Bachelor, do casting, você foi selecionada pra última fase. Mas eu não tava, ai, obrigada, mas eu não tava entendendo o que tava acontecendo, porque eu tava dirigindo e era uma Irish, o sotaque, tipo, era... É muito difícil. Eu entendi que ela falou, parabéns, você passou pra última fase e tal, mas eu não entendi de onde que era. Eu falei, mas eu não apliquei pra nenhuma vaga de emprego. Aí eu comecei a pensar... Aí quando ela continuou falando, porque você vai ter que ir lá em tal lugar e tal. Aí que eu comecei, aí eu falei, gente, eu já tinha esquecido. Eu falei, é do Bachelor. Aí, enfim, aí logo que isso foi em dezembro, ela falou, mas vai ser em janeiro a entrevista lá, a última fase, não se preocupe e tal. E aí começou alguns casos de Covid de novo. E aí a fase final que ia ser pessoalmente foi por Skype, né? E aí, enfim, só sei que a gente fez todo o processo e... eu recebi todos os contratos no meu e-mail, né? E o Bachelor, a marca Bachelor pertence à Warner Bros, né? E os contratos, tudo com o símbolo da Warner Bros e tal. Aonde eu tô me metendo? E eu fiquei muito nervosa. Aí eu contei pra umas amigas, minhas amigas foram, nossa, você tem que ir. Mas aí eu tinha um prazo pra ler e tal, eu tinha que fazer police check, eu tinha que fazer, tipo... psicotécnico, sabe? Tinha uns questionários de psicológico na época, acho que você não é uma louca, alguma coisa assim, né? E aí, mas aí eu comecei a ler o contrato, e aí eu comecei a não concordar com algumas coisas no contrato. Uma das coisas que falavam lá é que eu ia concordar com qualquer tipo de edição que o programa fizesse. E como eu assistia todos os anos, eu sabia que às vezes o que eles faziam ali de corte, as coisas, às vezes eles colocavam algumas pessoas como vilão e algumas meninas como mocinho, né? Sim. E as pessoas que eles colocavam como vilão, às vezes saía de lá odiada pela Austrália inteira, Sim. né? E aí eu li essa cláusula falando que a partir do momento que eu assinasse, eu estaria de acordo com qualquer tipo de edição. Eu não poderia não concordar com qualquer tipo de edição. Entendi. Pra mim já foi uma red flag. Aí eu falei assim, eles podem me colocar como uma mocinha, como eles podem colocar como uma vilã, que vou sair de lá odiada pela Austrália. Sim. E como vai ser minha vida depois? Então isso já foi um ponto que eu não tava concordando muito. E aí depois eu teria que ficar, porque a gente fica confinado na casa, né? Eu teria que ficar confinada nessa casa por 3 meses. Ou seja, 3 meses sem ver o Benício. 3 meses sem ver o Benício, 3 meses sem trabalhar, 6 meses sem pagar conta, porque eles não pagam absolutamente nada. Então, PepsiCo, eles não pagam nada? Não pagam nada. Porque no Brasil, se você participa de reality show, essas coisas, eles vão te pagando semanal, né? Aqui, eles te pagam uma ajuda de custo de $100 por dia que você fica lá. Só que aí não paga nem meu aluguel, né? É. E as contas continuam chegando. Porque não é porque eu vou ligar lá pro meu aluguel e falar, eu tô no Bachelor, eu não vou pagar aluguel, não vou pagar água, então, não vou pagar empresa, luz. eu vou ter que parar de trabalhar porque eu vou pro Bachelor. Aí depois saio, volto, não sei. Aí eu falei, não tem como. Primeiro que eu não vou deixar o Benício 3 meses. Sim. Não quero ficar 3 meses sem vê-lo e não quero deixar com o pai 3 meses. Porque não é justo com o pai também, que tem as coisas dele pra fazer. Sim. E a gente sabe o quanto é difícil ficar com uma criança full time, né? Tipo, sim. Ele tem as coisas dele, não tem Tchau, como. fica Tchau, com ele. eu vou pra televisão. E aí, quando eu recebi o contrato, eu falei, não posso ficar... E aí, tava falando, tem que ficar disponível 3 meses e... Só com essa ajuda de custo, falei, não tem como, eu tenho minhas contas pra pagar, tem meu aluguel, isso não, $100 por dia, não paga absolutamente nada, nem meu aluguel, né? Sim. E aí eu falei, não tem como, tipo assim, eu e minhas amigas, não, você tem que ir, pode ser a oportunidade da sua vida, pode ser a oportunidade da sua vida. Eu falei, gente, mas o problema eu não posso deixar, se eu fosse uma pessoa solteira, se eu não tivesse filho, se eu não tivesse um trabalho full time tão bom quanto eu tinha na época, se eu fizesse qualquer outra coisa, se dane, eu ia... Porque aí, sei lá, se eu compartilhasse um quarto, assim que eu saísse, se eu não tivesse dinheiro pra pagar, eu ficaria no sofá de alguém. Sei lá, as coisas que a gente faz aqui na Austrália, né? Sim. Mas eu já tinha minha casa, o meu filho, o meu emprego. Eu não poderia jogar tudo pro alto por uma aventura. Eu acho que eu não estava no momento de uma aventura como essa, por mais que eu gostaria. E foi a sua sorte, porque o cara era muito feio. Nossa. Você lembra que eu te mandei mensagem? Eu falei, nossa, Thaís, ele era muito feio. Porque quando a gente se inscreve, a gente não sabe quem que é o cara. Sim. Né? A gente não sabe. Nossa, ele era muito feio. Ele era muito feio. E aí, quando eu vi quem que era, eu falei, ainda bem que eu não fui, porque ele era total zero o meu tipo. Eu acho que eu ia pedir pra sair quando eu chegasse lá.
E aí eu não fui, mas assim, eu ainda tenho alguma coisa falando que eu posso participar em algum momento de alguma coisa na televisão. Por que não, né? Quem sabe? Mas ia ser uma experiência engraçada. Ia ser todo mundo, você tem que ir, você tem que ir. Eu falei, não vai ser dessa vez que vocês vão ver a brasileira lá. Porque ano passado teve uma brasileira, né? E ela, tipo assim, então ela eles já devem estar procurando, tipo... O nome dela é Mari. Brasileiras que queiram participar do The Bachelor, olha aí. Exatamente, ela nem ganhou, ela nem foi escolhida no final, mas ela era muito engraçada. E aí ela foi convidada pra ir no Bachelor in the Paradise, porque tem o Bachelorette, que é a mulher com os 20 homens, Sim. né? E aí depois eles têm o Bachelor in the Paradise, que eles pegam os principais dos dois programas, a mesma quantidade de homem e mulher, casa. e manda pra Fiji. Eles vão pra Fiji, numa ilha, por isso que chamam de Paradise, que eles ficam numa ilha. Sim. E aí, essa brasileira, ela não ganhou, ela não foi escolhida, mas ela teve destaque e ela foi pro Bachelor in the Paradise. E ela conheceu o outro cara lá e ela casou e teve até um filho. E ela teve muito sucesso, porque ela conheceu o cara lá na ilha, casou com o cara e teve um filho com o cara. Você que participou do The Bachelor, Mari é o nome dela. Mas quero você aqui, contando Mari, a sua história. Vai ser ótimo, ela é muito engraçada, E aí, só que eu acho que ela mora em Melbourne, se eu não me engano, ela não é de New South Wales, mas ela casou e teve filho com ele, ela já tinha uma filha de um relacionamento de antes, né, e ela teve sucesso, e ela tá bem famosa agora no Instagram. Tá, depois de todas essas reviravoltas e tudo mais, né, quais são os seus objetivos agora? O que você espera? Bom, depois desse lockdown, né, que foi muito, muito difícil pra mim, foi meu primeiro lockdown sozinha, né? Sim. E foi muito complicado. Eu fiquei muito feliz em voltar a trabalhar. Muitas pessoas falam, tava sendo bom ficar em casa e tal, recebendo. Não tava, porque a gente tava em casa sem fazer nada e a gente não podia fazer realmente absolutamente nada. Sim, né? e os dias que você tava sozinha, assim, o Benício, porque com o Benício também era sozinha. Exatamente. Ele era uma companhia, mas eu não conseguiria conversar com ele sobre o que eu tava sentindo, sobre o que tava acontecendo. Ele é uma criança, né? Então eu fiquei realmente 15 semanas, praticamente, sem falar com ninguém, praticamente. E tava sendo muito difícil pra mim, então eu queria voltar logo, e aí a gente voltou, né, a gente voltou a trabalhar semana passada. Então, como eu fiquei muito tempo em lockdown, eu fiquei mais em lockdown do que trabalhando pela Mars, né, porque eu entrei em abril, eu trabalhei 2 meses e fiquei 3 em lockdown. Então, agora que eu tô voltando, né, então eu fiquei mais em lockdown do que trabalhando. Sim. Meus planos é terminar esse ano viva, com saúde, né, com a cabeça no lugar. Sim. Tô focando tudo que eu posso na Mars, porque... eu vou comer. Gente, eu tô com muita fome. Eu tô já desde as 5 da tarde. Pode comer, isso é muito bom. E aí, meu plano é esse. Eu quero realmente focar toda a minha energia e todo o meu tempo no meu trabalho pra aprender tudo que eu precisar, assim, tudo que eu puder, o quanto antes, porque é muito diferente do que eu fazia na Pepsi. Eu tenho muito mais responsabilidades, né? Na Mars do que eu tinha na Pepsi. E eu quero ficar expert aqui na minha posição de hoje. E eu quero continuar crescendo dentro da empresa. Não tenho planos de ir pra nova empresa tão cedo, mas eu sei que na Mars as coisas podem acontecer. Por isso que eu fui. Então eu quero ficar um bom tempo aqui, quero focar em mim mais ainda, porque depois que eu separei, eu comecei a ter tempo pra focar em mim. Sim. Quero focar mais ainda em mim. Finalizar o ano. Assim, a gente se perde muito, né? A gente se perde porque a gente começa a viver pra criança, né? Sim. E em tudo, no jeito que a gente se veste. Eu tô aqui, gente, pra me achar realmente, né? É muito louco isso. E é a melhor coisa que você faz, porque a gente se perde em todo sentido. Do jeito que a gente se veste, do jeito que a gente fala, nos lugares que a gente vai. A gente realmente se torna a mãe daquela criança. Não é mais a Gil, é a mãe do Luca. Não é mais a Thaís, é a mãe do Benício. E agora é a mãe do Luca e do Matheus. E do Matheus. E da Filó. Eu continuo só a mãe do Benício. Eu vou continuar como a mãe do Benício por muito tempo, acho que pra sempre. Mas é isso, eu tô me redescobrindo muito esse ano, assim, e aí você falou, o que o Benício fez você mudar? Ele me deu muita força, e aí a separação me deu muito mais força ainda, porque eu também tava muito segura, eu falei, mas será que eu consigo? Será que eu consigo bancar uma casa, bancar um filho e cuidar de uma criança sozinha? Porque é absolutamente sozinha mesmo, né? E eu me surpreendi, se alguém falasse pra mim, sei lá, 2 anos atrás, você vai se separar, e você vai morar sozinha, e você vai fazer tudo sozinha, eu ia falar, não vou conseguir. Então, já que você falou isso, a gente tá finalizando, e aí eu ia te perguntar o seguinte, se você pudesse falar pra Thaís, que tava lá no Brasil,
desse um conselho pra ela, qual que seria? Tudo vai ser muito louco, nada vai ser como você tá planejando, vão ter muitos acontecimentos, mas pode ficar firme e forte que vai dar tudo certo no final. Por mais que a gente tenha insegurança, no final dá tudo certo. É só ter fé e não desistir e continuar trabalhando arduamente, que é o que a gente sabe de fazer de melhor, o brasileiro, né? Sim. E acreditar que no final vai valer a pena. E se você pudesse dar uma dica pra galera que tá aqui na Austrália, qual que seria? Não desista. Pensei em desistir várias vezes, mas aquela formiguinha que você falou dentro de mim falava não, por mais que eu chegava no limite, falava, vou desistir. Não desista, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu acho que, obviamente, eu tenho muita coisa ainda pra fazer aqui na minha vida. Eu sempre quero mais, mais e mais. Mas eu tô num momento legal. Eu tô feliz, sabe? Eu tenho um emprego bom, eu moro na minha casa, virei cidadã recentemente, né? Cidadã australiana. Então, deu tudo certo, eu posso falar isso. Obviamente, eu tenho planos e acontecem coisas que a gente não espera. E, gente, não é tudo fácil, né? Não é tudo fácil. Teve muitas lágrimas nesse caminho, muitas lágrimas. Mas o que eu posso dizer é que eu tenho a impressão que deu tudo certo. Deu certo, já deu. Sim. Já deu. Sim. É isso. Tá, eu queria te agradecer por você ter aceitado meu convite. Falei muito. Não, você falou... Nossa, juro, tipo... você foi uma das pessoas que eu queria... Desde o começo que eu pensei no podcast, eu falei, tá, eu quero muito você. Porque eu te admiro muito, sabe? Obrigada. Tipo, você foi uma puta mulher. Obrigada. De, tipo, bater no peito e falar, cara, eu vou conseguir fazer isso sozinha. E você conseguiu, tá conseguindo. Obrigada. Né? E de você também assumir isso de tipo... Eu não queria ser mãe. Porque não é todo mundo que faz isso. Não, porque as pessoas acham que a maternidade é feio. É feio você falar isso. E é muito legal você falar isso, sabe? Porque eu acho que tem muita gente que pode estar na mesma situação que você e tem essa vergonha, sabe? Então, tipo assim, eu não queria ser mãe, o Benício veio, me transformou. Exatamente. Tô cuidando me dele, ensina, né? te ensina. Exatamente. E é isso. E uma criança sempre vem pra... Agregar, né? Pra agregar. E pra te dar alguma coisa que talvez, se você não tivesse ele, você não teria aprendido, não teria tido essa força a mais que você teve, Exatamente, sabe? Exatamente. E tô feliz. Obviamente, a gente tem os desafios do dia a dia, né? Mas é o que eu disse, eu tô feliz e vale a pena, não desistam. As coisas acontecem realmente por algum motivo. A gente tá aqui por algum motivo. É isso que eu falo pra todo mundo. Você tá aqui por algum motivo. E o que eu falo pras pessoas que estão aqui é: tenha planos, tenha um direcionamento. Não esteja aqui só por estar, né? Tenha um caminho pra seguir, algum foco pra não se perder no meio do caminho. Que eu vejo muitas pessoas se perdendo. Sim, porque vai renovando, estudando. Quando você vai falar, e aí? Agora eu vou ter que voltar pro Brasil. Exatamente. Você tem que ter um plano. Tem que ter um plano com datas, né? Eu vou fazer isso e dar atrás. Porque a Austrália é um país de oportunidade. Então, se você já teve a oportunidade de vir, faça isso valer a pena, porque tem muita oportunidade, muita. E agora, depois do Covid, muito mais oportunidade pra quem já está aqui. Sim, porque não tem ninguém vindo, então quem tá aqui tá sendo disputadíssimo. Agora é a hora de pedir aumento, de trocar de emprego, de mostrar por que a gente é reconhecido por ser que trabalham, né, hard, né, aqui. Agora é a hora. Tá. Obrigada! Gente, antes de acabar esse vídeo, por favor, se inscreva no canal, dá o like, aperta o sininho pra ser lembrado. E é isso, eu tô aprendendo a fazer isso. Tchau, gente! Tchau, gente!